Olá, meus queridos, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa, e eu estou aqui para ajudar quem vai fazer a prova de Canaã dos Carajás. Você já sabe que a banca escolhida é a FGV, né? Mas você já sabe como é que a FGV trabalha? Pois é, ela é uma banca diferenciada em relação à língua portuguesa. Ela tem algumas questões que são micro, e se você não souber como resolver, pode acabar não acertando a questão e não garantindo a aprovação. E não é isso que nós queremos, né? Por isso eu trouxe aqui 5 questões mostrando como a banca gosta de cobrar para que você já comece a se preparar adequadamente. Tudo bem? Vem. Aqui embaixo tem a apostila, é só você clicar no link, baixar, resolver a questão, ver como você marcaria e aí vem para resolver que eu vou te ajudar. Tudo bem? Então vem comigo, vem. Já resolveu? Deu pause? Já resolveu? Então vamos lá. Olha, essa primeira questão que eu coloquei aqui é uma questão clássica da FGV, tá? Ela adora adjetivos. Ela não é uma banca tão gramatiqueira assim, mas existem alguns aspectos gramaticais que são muito recorrentes. Um desses aspectos é ela trabalhar o adjetivo, seja perguntando o tipo de adjetivo que é diferente dos outros, perguntando a função sintática dos adjetivos, perguntando se a função é nocional ou é gramatical. E aí a gente tem que explicar para você que existem alguns valores semânticos das locuções, adjetivas, dos adjuntos adnominais, dos complementos. São elementos típicos dela, tá? Nós escolhemos essa questão aqui para mostrar um diferencial. Então, vem aqui. Olha o que ela está colocando, tá? Nessa questão ela diz o seguinte: os adjetivos... Então, olha só. Ela já diz que há adjetivos aí. Você vai ter que encontrar, tá? Ela não vai perguntar para você quem é adjetivo, não é assim que ela trabalha, tá? Ela diz o seguinte: os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações. Assinale a frase abaixo que mostra um tipo de adjetivo diferente dos demais, tá? Ela adora, ela tem um monte de questão dessa natureza. Se você colocar lá, questão da FGV adjetivo, vê 1.899.000 questões, tá? Então ela gosta muito desse tipo de questão. Então é bom você saber o que ela está querendo aí. Mas, se você for esperto, dá para resolver essa questão com base na diferença. Às vezes, diferença de percepção. Se o tipo de adjetivo é subjetivo ou é objetivo, já dá para garantir. Mas deixa eu ajudar você nessa questão. Vamos lá. Olha só. Ela me diz bem aqui que os adjetivos podem representar estados, qualidades, características e relações, tá? Vou começar com qualidades, tudo bem? Desculpa, com características. Olha só, os adjetivos que indicam características, eles são objetivos, tá? Objetivos. Exemplo para você. Se você diz, eu tenho uma camisa preta, seu objetivo é a cor dela, nós estamos caracterizando a camisa. Ah, outra pessoa tem uma camisa verde. Ah, eu tenho uma camisa amarela. Eu tenho um tênis emborrachado, tá? Eu tenho uma grama sintética. São características objetivas. Ah, não, eu não acho que isso é preto. Não é preto, é a pessoa que é daltônica, tá? Então, o que eu tenho? Se eu disser, por exemplo, camisa preta, ó, camisa preta, isso aqui é um adjetivo que indica característica. E qual é a gente pode dizer assim, a característica dele? É que ele indica algo que é objetivo. Não é minha opinião, não é sua opinião. A gente vê parede descascada. Descascada é um adjetivo que indica característica, porque a gente vai ver e objetivamente a parede está descascada. Tudo bem? Tá. Agora a gente tem adjetivos que indicam qualidade. Aí esses que indicam qualidade, eles são subjetivos. Isso, eles são subjetivos, tá? E quando a gente diz que eles são subjetivos, essa qualidade pode ser positiva ou negativa, tá? Essa qualidade, ela pode ser positiva ou ela pode ser negativa. Então, essa camisa que a gente disse preta, a gente pode dizer assim, essa camisa, ó, é uma camisa linda. Opa, eu acho que é linda, mas você pode achar que ela é horrível, que ela é feia. Entenderam a diferença? Então, ó, isso aqui é um adjetivo de característica, é algo objetivo.
tá? Não é minha opinião nem sua, é a característica do objeto, da pessoa, da coisa, tá? O adjetivo que indica qualidade, aí ele é subjetivo. Eu posso achar lindo, você pode achar feio. Eu posso achar legal, você pode achar chato. Eu posso achar competente, você pode achar incompetente. Vocês estão entendendo? Pois é, então aí é mais subjetivo. Então, às vezes, só da gente pensar nesse subjetivo ou objetivo, já mata a questão, tá? Aí a gente tem o de estado. O de estado é momentâneo, gente. O de estado é momentâneo, tá? Então, por exemplo, se eu disser que o Genovevo, sei lá, ó, ele estava cansado. Então, gente, cansado é uma característica, tá? Mas é algo momentâneo. Geralmente eles vêm associados de verbos que indicam que foi algo que vai passar, tá? É um estado de espírito, né? Então, assim, ó, é um estado em que ele se encontra ali, tá? Então, ele estava cansado, ele estava doente, ele ficou doente, daqui a pouco passa, né? Isso aí é de estado. E o pior de todos, que é o relacional, tá? O relacional, ele é objetivo, ou seja, não é minha opinião, e ele é relativo a, ele vem de algum substantivo, geralmente com acréscimo de sufixos, tá? Por exemplo, se eu disser jogador brasileiro, brasileiro é relativo a Brasil, vem de Brasil. Então, ele vem, é objetivo. Não sou eu que acho que ele é brasileiro, não é minha opinião, tá? É uma característica que é relativa ao fato de ele vir do Brasil. Então, a gente tem essa relação e ele não admite intensificadores. Eu não posso dizer que ele é muito brasileiro, porque ele é brasileiro, né? Então, se eu disser, por exemplo, ó, jogador brasileiro, tá? Brasileiro é relativo, porque é de relação, né? Então, brasileiro é relativo a Brasil. Ele vem de Brasil. É algo objetivo, não é uma coisa subjetiva. Tudo bem? Mas eu volto a dizer, na próxima questão, primeiro você tinha, nessa questão, né, você tinha que identificar o adjetivo, que ela não marca, tá? Uma dica que às vezes, vindo depois de verbo de ligação, já dá aquela facilitada para você enxergar, né? Verbo de ligação pede um adjetivo, normalmente, né? E aí, pensar, é subjetivo? É objetivo? Já dava para salvar a questão. Vamos lá? Vamos resolver agora, tá? Tá, o que ela quer? Ela quer o adjetivo que é diferente dos demais. Yara, o que é um adjetivo? É uma palavra que se refere a um substantivo. É uma palavra que vai caracterizar o substantivo, vai concordar com o substantivo, tá? Ela pode estar junto do substantivo, mas pode estar ligado por verbo de ligação. Então, aqui a gente percebe que todas as alternativas têm verbo de ligação. É uma dica, tá? Vamos lá, ó. Ninguém é sério quando tem 17 anos. Opa, o verbo de ligação é. O verbo de ligação liga uma característica ao sujeito. Então, a característica é sério. Sério é o adjetivo, tá? Sério é o adjetivo, tá? Então, vamos lá. Ninguém é sério quando se tem 17 anos. Bom, eu acho que hoje em dia esses adolescentes são extremamente sérios. É muito pelo contrário, eles não são, né? Já viu adolescente que quer nem bater foto, não querem, eles são contra o joinha, né? Que os velhos usam. Então, assim, eu discordo. Na minha opinião, tá? Os adolescentes são hoje bem sérios. Tem adolescente aí que parece que tem 60 anos, né? Então, olha só, eu estou discordando. Significa que isso é opinião. Significa que isso aqui é subjetivo. Se é subjetivo, esse adjetivo aqui, ele indica qualidade, ó. Ele indica qualidade, que é a opinião. Ele está dizendo assim, ninguém é sério quando tem 17 anos. Eu vou discordar, eu vou dizer, ninguém é engraçado quando tem 17 anos. Porque esse pessoal de 17 anos está cada vez mais envelhecido, tá? Ninguém é sério quando já está, né, já viveu toda a vida e só quer curtir. Aí sim. Ou, estão percebendo? Eu posso dizer que ninguém é alegre. E ele colocou sério. Então eu posso pôr outra opinião, que nem eu disse, ó. Camisa linda,
camisa feia, camisa... Ele falou que ninguém é sério. Eu discordo. Na minha opinião, os adolescentes estão cada vez mais sérios. Precisam fazer curso para ficarem mais alegres. Subjetivo. Eu discordo, por exemplo. Então, já sei que ele é subjetivo, tá? B de bola. Quando se é jovem, as manhãs são triunfantes. Na verdade, eu tenho dois adjetivos aqui. Eu tenho dois verbos de ligação. Eu tenho, ó, e tenho são. Ó. Eu tenho jovem e eu tenho triunfante. Eu tenho jovem e tenho triunfante. Tá, gente. Essa questão de ser jovem também depende do contexto, né? Uma pessoa pode ser jovem, pode ser adolescente, pode ser... E também, não sei se ele está falando literalmente, porque se eu não for usar o sentido figurado, há pessoas que são jovens eternamente. Então, nem vou levar esse aqui em conta. Eu vou levar esse, ó. As manhãs são triunfantes. Ai, não, as manhãs... Mas você conhece algum jovem? Você conhece? Ele acorda todo, ai, que dia lindo. É sério? Você tem adolescente em casa, né? Se você tem, no que ele vive? Você já viu Divertidamente 2? No tédio, é nisso que ele vive. Um tédio de tudo que eles têm. Depois vai passar, eles vão sentir falta da juventude. Mas, ó, eu discordo. Ó. Quando se é jovem, as manhãs são tediosas. Eu acho que jovem vive num tédio, acha que tudo é chato para eles, né? Então, veja bem, isso aqui é subjetivo. Alguém está afirmando algo sobre os jovens do qual eu discordo. Eu afirmaria, quando se é jovem, as manhãs são tediosas para eles, né? Eles mal sabem que para a gente que já passou pela juventude, eu queria voltar a esse tempo, tá? Ainda bem que eu não tinha esse tédio, não. Então tá, mas hoje a gente vive uma galera que é muito tediosa, né? E aí, ó, mentira, eu tinha esse tédio. Eu sou da época do sentado no meu quarto, o tempo voa, lá fora a vida vaza e eu aqui à toa. Sou dessa época, eu tô querendo dizer que eu não era tediosa, tá bom. Então eu era assim, igualzinho esses jovens estão aí. Mas o que eu tô tentando dizer pra você, isso aqui é uma afirmação, uma caracterização que estão fazendo que é subjetiva, da qual eu posso discordar. Se pode ser triunfante ou pode ser tediosa, isso aqui de novo é de qualidade, ó. É de qualidade. A característica que estão atribuindo aos jovens é uma característica que alguém pode dizer são triunfantes, não, são tediosas, não, são alegres, não, são... Então, se eu posso atribuir várias coisas, isso aqui não é objetivo, porque cada um pode pensar uma coisa. Ainda posso trocar jovem por adolescente, aí vai trocando, vai trocando. Ou seja, não é aquela coisa objetiva, está subjetiva. C de casa. A insanidade é hereditária. Olha o verbo de ligação, é. Então, verbo de ligação, o adjetivo é hereditário. Peraí. Agora a gente está pegando uma palavra que não é muito subjetiva, né, gente? Se você diz que uma coisa é hereditária, é porque ela vem de herança genética, né? Gente, por exemplo, os olhos azuis do seu filho, hereditário. Porque o pai dele, o avô tinha. Então, se é hereditário, é de herança genética. Não é minha opinião nem a sua. Eu acho que não tenho nenhum oposto para colocar aqui. Então, assim, hereditário, né, ó, vem de herança genética, né? De herança genética, né? Então, é hereditário. Gente, isso aqui é relacional. Não é subjetivo, isso aqui é algo objetivo, né? Não é uma opinião. Eu acho que isso é hereditário. Se você está dizendo uma coisa é hereditária, é porque é fato. E a palavra hereditária, ela vem de herança genética, né? Ela não é minha opinião. Objetivo. Se isso aqui é objetivo, já é diferente dos dois primeiros, que eu podia mudar. No primeiro, né, eu podia mudar, no segundo eu poderia mudar. Então, assim, ali eram opinativos, aqui não é. Eu já marcaria esse. Sem nem saber direito isso aí, você poderia marcar e acertar as questões. A ideia é essa, que você comece a resolver a banca, e isso acontece sempre, gente. Você começa a resolver questões da banca, você começa a entender a linha de raciocínio, começa a raciocinar na mesma linha e começa a acertar, não sabe nem direito por quê. O melhor é você ter alguma orientação e aí vai acertando. Há muitas questões dessa natureza, tá? Esse aqui é objetivo. Mas vamos dar uma olhada ainda nos outros, ó.
esta idade é inocente. Ó, verbo de ligação é inocente, é o adjetivo. Gente, inocente, eu posso dizer que essa idade não é inocente não, né? Intencional, culpada. Então, ó, esse inocente é de qualidade, é subjetivo. Uma pessoa pode dizer que é inocente, eu posso discordar, dizer que é culpada. É uma idade, como eu posso dizer? Ó, ele colocou ingenuidade. É uma idade ingênua? É uma idade inocente? É uma idade libertinosa, né? Alguma coisa assim. Posso ir colocando as coisas que eu quiser, porque cabe aqui. Não é algo objetivo sobre a idade, é uma opinião, né? E aqui, de todos os presentes da natureza, qual é mais doce para o homem do que a criança? Eu tenho verbo de ligação, e o adjetivo é doce. E o que é que ele está, nessa pergunta, o que é que ele está dizendo? Ele está dizendo que há muitos presentes da natureza, e ele está dizendo que o mais doce para o homem é a criança. Então, ele está dizendo que a criança é um doce presente. Você concorda? Alguém pode dizer que é salgado, que é insosso, que é... Então, assim, ó, isso aqui é de qualidade, tá? Então, isso aqui é subjetivo. Alguém que não quer ter filho, pode ter alguém que não queira ter, que não gosta de criança, que prefira cachorro, ele não vai achar a criança um doce presente, um presente amargo, né? Poderia achar um cachorro, ou dinheiro, outra coisa. Você está entendendo? Que aqui revelam posicionamentos diferenciados, que é qualidade. Camisa linda, camisa feia, camisa horrorosa. Aí o que que nós temos aqui, ó, em todas as alternativas? Em todas as alternativas nós temos adjetivos, tá? Que afirmam algo que poderia ser afirmado algo diferente, que é opinião, que é subjetivo. Quando eu digo camisa linda, a pessoa ao meu lado poderia dizer camisa feia. Então, feia ou linda é uma questão subjetiva, né? Mas quando eu digo insanidade hereditária, doença hereditária, aí não é minha opinião, porque eu estou querendo dizer que essa doença vem de uma herança genética, ela vem dessa palavra, tudo bem? Então, o que nós temos aqui, ó, a alternativa letra C de casa. O que eu acho que é mais difícil, talvez seja o mais difícil, você reconhecer adjetivos. Então, é uma questão de você treinar, de alguém mostrar para você os adjetivos e você perceber que eles são diferentes e um deles eles são iguais e um deles é o diferente. Ó. Ninguém é sério. Eu posso achar que ninguém é alegre. As manhãs são triunfantes. Eu posso achar que as manhãs são tediosas. Esta idade é inocente. Eu posso achar que essa idade é culpada. A criança é doce. Eu posso achar que a criança não é doce, né? Agora, dizer que insanidade é hereditária, a palavra hereditária vem de uma herança genética. Ela é usada não para revelar opinião, mas revelar uma origem, uma relação com outra coisa que a mantém. Alternativa, letra C de casa. Yara, cai muito desse tipo de questão? Cai. Muito, muito. A questão que ela mais trabalha envolve adjetivo. Não é só desse tipo, existem outros tipos de questões associadas a esse conhecimento do adjetivo, da locução adjetiva, do adjuntas nominal. Ela adora adjuntas nominal versus complemento nominal. Então é bom treinar. Mas fica aqui a dica para você. Olha só, Yara, eu tenho que saber esses 4 tipos de adjetivos? Tem. Mas se você for esperto, ó, não precisava classificar especificamente. Era perceber, todos são subjetivos, que admitem uma outra possibilidade, né? Uma negação, um oposto. Menos a letra C de casa, que era objetivo, que era relativo a uma herança genética, né? Hereditariedade o hereditário vem de hereditariedade, né? Então vem dessa palavra. Tudo bem? E aí, se você quer aprender e reconhecer o modo como essa banca trabalha, eu aproveito para mostrar para vocês o meu projeto, que é o Quebrando a Banca FGV. Yara, o que é isso? Na verdade, é um projeto em que eu corrijo 200 questões da banca, tá? São correções que já estão gravadas, eu corrijo por assunto. Então, tem uma lista de acentuação gráfica, ela é enjoada com acentuação gráfica, gente, enjoada, tá? Tem uma lista de acentuação gráfica, uma lista de estrutura e formação. A estrutura e formação dela é semântica. Uma lista de semântica, uma lista de ortografia, uma lista de morfologia com muito adjetivo, porque ela gosta, tá?
Sintaxe, ela é muito sintática em alguns aspectos, né? Período composto, eu tenho duas listas de período composto, porque ela tem uma questão de período composto que é objetivo, igual todo mundo, outra que é de transformação, que envolve flexão verbal. Tenho lista de flexão verbal, lista de transformação de discurso direto para discurso indireto, que envolve justamente essa percepção do verbo. É um material bem interessante, a gente trabalha por assunto e, ao final, nós temos duas provas completas, tá? Em que a gente corrige. Então, você recebe material em PDF, você faz primeiro, depois você acompanha a correção, item por item, para saber aquilo que você deveria saber. Tudo bem? São 200 questões, está num preço promocional, R$ 75,00, duração de 4 meses a partir da aquisição, tá? A gente dá até uma coisa bem interessante, ó, há um diferencial. Eu sei que a FGV é um pouco difícil, tá, gente? Então, o que eu quis fazer? Eu fiz 4 encontros que já ficaram gravados, tá? Em que eu forneço um material teórico, tá? Então, apostilas com os assuntos, para que você possa ter uma base, e eu falo um pouco mais sobre a banca. Então, não são 200 questões, não. São mais. Porque nesses 4 encontros gravados, tá? A gente corrige questões da banca e mostra como ela trabalha. Então, são 200 e tantas questões. Muito bom esse material. Para quem não está acostumado com a FGV, eu sugiro que invista, porque é uma forma de você já antecipadamente estudar e garantir a aprovação. Tudo bem? Ok. Yara, mas eu queria sim, ao vivo, conversando contigo. Temos essa opção, tá? Olha só, nós vamos começar uma turma no dia 20 de agosto, tá? É uma turma às terças e quintas, à tarde, ao vivo, online. Você conversa comigo no chat, você tira dúvidas. É uma turma básica, uma turma direcionada para concurso, com vários assuntos em que a gente vai trabalhar morfologia, sintaxe, pontuação, período composto, concordância, regência, crase, colocação, flexão verbal, tipologia textual. Então, assuntos que caem sempre. E você pode tirar dúvida, né, que você tiver pelo chat ao vivo. Yara, eu não tenho esse horário, mas a aula fica gravada até o fim do curso, tá? E aí você pode assistir depois, tirar dúvida pelo e-mail, sem problema nenhum. Pode sempre tirar dúvida sobre o assunto tratado. Tudo bem? Eu, se fosse você, investia. Ó, é um curso com 12 encontros, é matéria mais exercícios, é ao vivo, é conversando comigo, tá? Às terças e quintas, das 16 às 18, começa dia 20, está com investimento de R$ 150,00. Pode parcelar e até 4 vezes não tem juros. Olha, eu, se fosse você, aproveitava e garantia já essa preparação. Tudo bem? Vem logo, o link tá na descrição, tá? E aqui essa segunda questão. Essa segunda questão é de um assunto básico dela, tá? Ela trabalha coisas que todo mundo trabalha? Sim, ela trabalha concordância verbal, ó, uma concordância verbal legal, mas você precisa tomar cuidado. Aqui, por exemplo, é um caso de sujeito partitivo, tá? Quando você tem dupla concordância. Inclusive, nos encontros gravados, a gente tem um encontro que a gente dedicou para concordância, porque a gente sabe que há casos em que vocês não sabem identificar o núcleo do sujeito e eu lá dou essa reforçada. Tudo bem? Então, vem aqui, vamos trabalhar. Ele diz o seguinte: trecho publicitário de uma empresa de segurança que mostra no segmento sublinhado um caso correto de concordância. A frase abaixo que mostra um erro em tipo semelhante de frase. Lá em cima você tem o seguinte, ó. 96% das empresas que participaram da campanha taxa zero por 100 dias ficaram com a nossa empresa, tá? O núcleo do sujeito, ele não vem precedido de preposição. Então, não é das empresas, ó. Das empresas não é núcleo do sujeito. Então, o núcleo do sujeito é 96%. 96% é plural. Só vai ser singular se for 1% singular. 1,99% ainda é singular, que ainda é 1%, tá? 2%, aí já é plural. De 2 em diante já é plural, tá? Quando o núcleo indica parte, quando ele indica parte? Quando você tem expressão partitiva, né? Você tem, ó, mais de... você tem a maioria dos alunos, por exemplo. A maior parte dos alunos, 1%, 2%, 1/3, 2/3, tá? Quando você tem essas expressões, não é o mais de, não. A maioria de, grande parte de, da ideia de parte. Percentual ou fração também. E aí você tem dupla concordância. Pode concordar com o núcleo do sujeito, que é o termo sem preposição, ou pode concordar com o termo com preposição. Qual é o erro que normalmente vocês cometem? Vocês acham que é sempre singular ou plural.
É no olho. Se o núcleo e o determinante, ambos, estiverem no plural, concordância é só plural. Se o núcleo e o determinante, ambos, estiverem no singular, concordância é só singular. Então, você tem que trabalhar o olho, tá? Se um estiver no singular e o outro no plural, dupla concordância. Trabalhe com seta, tá? Ele quer o erro, né? Lá em cima, os dois estavam no plural. Então, os verbos só poderiam ficar no plural, tá? Não tinha outra possibilidade. Tudo bem? Aqui ele quer o erro. Vamos procurar. Ele quer o erro. 3% da população emigrou para a Europa. Quem é o núcleo do sujeito? Não é o termo com preposição. Esse termo não é o núcleo, tá? O núcleo é 3%. Esse é o núcleo do sujeito, tá? O núcleo não vem precedido de preposição, tá? Esse núcleo está no plural, gente. Um é singular, 3 é plural. Ele está no plural, tá? E aí, o verbo concordando com o plural seria 3% emigraram. Emigraram. Ok. Só que ele indica parte, né? Se ele indica parte, posso concordar com a parte ou com todo preposicionado. Tá aqui o todo preposicionado. Esse aqui está no singular. Então, eu também posso concordar no singular. Então, as duas construções estão corretas, tá? Eu posso dizer 3% da população emigraram, concordando com o núcleo. Ou 3% da população emigrou, concordando com o todo. Duas corretas, tá? A gente quer a errada. 1% do grupo saíram em viagem, tá? Bom, núcleo do sujeito é 1%. 1% é o núcleo e ele está no singular, gente. Ele está no singular, tá? Então, concordando com o núcleo, seria 1% saiu. 1% saiu, tá? Ele indica parte. Eu posso concordar com o termo com preposição, tá? Como ele indica parte, eu posso concordar com a parte ou com o todo. O todo preposicionado aqui. Só que o todo também está no singular, gente. É aí que mora o perigo, tá? A concordância só pode ser singular. Pode ser com 1% ou com grupo, mas só pode ser saiu. Então, esta frase, ela está errada, tá? Esta frase, ela está errada, tá? Eu tenho dupla concordância, tá? Eu posso concordar com 1% ou eu posso concordar com grupo. Mas como ambos estão no singular, a concordância só pode ser singular. Eu posso concordar com um ou posso concordar com o outro. Mas como os dois estão no singular, só pode ser singular. Essa questão é muito recorrente nessa banca, tá? Mas não é algo especial dela, tá? O sujeito partitivo cai em todas as bancas, tá? Nela cai um pouquinho, mas cai. Mas aí fiquem atentos, né, para relembrar esse conteúdo, tudo bem? Opa, já é a letra B, né, que está errada, então o resto está certo. 1,5% da turma viajou, tá? Núcleo do sujeito, 1,5%. Yara, mas 1,5% é plural, não é não? O núcleo é 1 aqui, ó. 1 é singular, tá? É singular. E ele pode concordar com turma também, que também é singular. Então, seja com um, seja com outro, a concordância é só singular, está correta. Não tem outra concordância, não. D de doido, 5% dos alunos lamentaram a falta do professor. Tá. Gente, lamentaram, tá no plural e o núcleo está no plural, só que é plural, tá? 5% lamentaram. Mas alunos também está no plural. Então, seja com um, seja com outro, é só plural e está certo. Bom, letra E, 22% dos eleitores acreditam nas pesquisas. Quem acredita? 22%, que é plural, e os eleitores, que é plural também. Então, ó, sim, sim, única concordância. Inclusive, só um aqui admitia a dupla concordância, né? A letra A, tá? E a errada era a letra B de bola. Tudo bem? Então, a errada é a letra B de bola, ó. Isso está no singular, isso está no singular,
Não tem como esse verbo ficar no plural, tá? A concordância, ela é um trabalho de olho. Você precisa enxergar com quem o verbo deve concordar, tudo bem? Questão que cai sempre, então é bom ficar atento. Mas não é nada de outro mundo não, porque é uma questão mais recorrente em várias bancas de concurso, tá? A primeira era diferenciada. A primeira é especificamente FGV. Opa, essa aqui é muito FGV, tá? Ela ama regência e a regência dela é sintática. E ela pergunta um monte de coisa. Preposição é nocional, preposição é gramatical, ela pergunta um monte de coisa. Uma das coisas que ela pergunta é essa aqui. Em qual alternativa a preposição é exigida por um termo posterior? Tá? Normalmente, gente, a preposição é exigida por um termo que vem antes, tá? Normalmente. E como é que ela pode ser exigida por um termo posterior? Se a frase estiver na ordem inversa. Pode ser, tá? Mas quando ela faz essa pergunta, eu já até sei. Quando você tem pronome relativo, sim, aquele que é igual ao qual, o qual, cujo. Quando você tem pronome relativo, o pronome relativo, ele inicia uma oração. Ele inicia. Essa oração que ele inicia, se ela pedir preposição, ela vem para antes do pronome relativo. Então, ó, toda vez, não tem exceção, toda vez que você tiver um pronome relativo, se houver preposição antes do pronome relativo, essa preposição é exigida por um termo posterior. Ela pergunta muito isso, já até sei que é isso aqui. Então vamos lá. Nesse segmento, olha o segmento. Se ambos devem atingir a mesma perfeição da qual são capazes. Nesse segmento, emprega-se a preposição de em função de um termo posterior capazes. O mesmo ocorre na seguinte frase. Antes de buscar a mesma coisa, dá uma analisada na frase. Vamos para a frase, tá? Vou analisar, peraí. Se ambos devem atingir a mesma perfeição da qual são capazes. Estou enxergando. Para quem não sabe, a qual é sempre pronome relativo. Então, já ficava a dica de que você deveria procurar um pronome relativo, tá? O que o pronome relativo faz? Ele inicia uma oração, então uma oração começa aqui. O que ele faz mais? Ele fica no lugar do antecedente, tá? E ele exerce função sintática. E é assim, ó. Ele começou uma oração. Se aqui nesta oração houver exigência de preposição, ela vai para antes do pronome relativo, tá? Por exemplo, ó, a mesma perfeição da qual são capazes, tá? Quem é capaz de alguma coisa. Quem é capaz de alguma coisa. Para onde vai? Vai para antes do pronome relativo. Então, ele diz assim, ó, nesse segmento, emprega-se a preposição em função de um termo posterior, um termo que vem depois. Capazes. O mesmo ocorre na seguinte frase. Vou colocar mais uma frase aqui com pronome relativo para você perceber, tá, essa relação, tá? Se eu disser para você, o rapaz, tá? Vou colocar aqui. Você gosta, chegou. Tá, vamos lá. Ó, eu estou colocando uma oração aqui no meio. Você pode ler por fora. Por fora, o rapaz chegou, o rapaz chegou, o rapaz chegou, o rapaz chegou. Tá. Você gosta, né? Eu posso colocar bem aqui um que. Posso colocar um o qual. Ainda posso colocar um quem, tá? Um quem, tá? Esses termos, eles estão substituindo o rapaz. Esses termos que eu coloquei, eles são pronomes relativos, tá? O que o pronome relativo faz? Ele começa uma oração. Segundo, ele fica no lugar do antecedente. Terceiro, ele vai exercer alguma função sintática e, dependendo da função, se for exigida a preposição, vai para antes dele. Então, vamos lá. Aqui, ó, depois do pronome relativo, na oração em que ele está, ó, você gosta. Quem gosta, gosta de alguém, né? Ou de alguma coisa, tá? De quem você gosta? Do rapaz. Quem está no lugar do rapaz é o pronome relativo. Essa preposição que foi exigida depois, ela vem aqui, ó, ela tá depois, né? Mas ela vem aqui, ó, para antes do pronome relativo. Então, vai ficar assim, o rapaz de quem você gosta, o rapaz de que você gosta, ou o rapaz do qual você gosta. Essas preposições foram exigidas por um termo posterior, por um termo que vem depois. Mas eu vou repetir. Toda vez que você tem pronome relativo, se houver preposição antes do pronome relativo, ela foi exigida por um termo posterior.
Já entendeu? Aqui era você perceber que você tinha um da qual, o a qual é pronome relativo, e você tinha que procurar onde mais havia pronome relativo. Você só tinha duas alternativas para analisar. Você tem duas alternativas que tem um que. Aí você tinha que analisar que era esse. Um deles é pronome relativo. Era isso. Fica fácil quando a gente vai recebendo as dicas, você vai percebendo. Eu percebo que algumas pessoas fazem as questões da FGV e não sabem nem o que analisar. Quando elas recebem as dicas, era isso, tá ficando um pouquinho fácil. Vai ficando, né? Vamos lá. Ó, nós estamos procurando um pronome relativo. O esporte necessita de muita dedicação e esforço. Eu tenho esse de aqui, tá? E assim, ó, quem necessita, necessita de. Ó, não é um posterior, é o termo anterior que está exigindo essa preposição. Não é isso? Tem nem pronome relativo aqui. Vamos lá. Homens de fibra praticam esporte diariamente. Esse de fibra, ele está caracterizando homens. Então, assim, homens de fibra, tá? Isso aqui está caracterizando homens, não tem nem pronome relativo aí. Opa, aqui eu tenho um que. Aqui eu podia ficar esperta, né? Porque se for pronome relativo, vem de um termo que vem depois. A questão é que isso aqui não é pronome relativo, ó. Olha só, quem gosta, gosta de. Quem gosta, gosta de. É um termo anterior que está exigindo. E aí eu vou falar desse que, ó. Eu poderia dizer assim, ó. Eu gosto disso. Eu gosto disso. Quando a oração inteira pode ser trocada por isso, esse que é conjunção integrante. Ele não é pronome relativo. Ele é conjunção integrante. E a conjunção integrante, se houver preposição antes dela, ela é exigida por um termo que vem antes e não por um termo posterior. É com pronome relativo, que é o termo posterior que exige, tá? D de doido é a prática esportiva de que, eu estou vendo um que aqui, ó, de que todos necessitam. Deixa eu ver o seguinte, ó. Essa é a prática esportiva da qual, né? Opa, esse que aqui, ele pode ser trocado por a qual, e claro que eu vou ter que baixar a mesma preposição. Então, esse que, ele é pronome relativo. Pronome relativo inicia uma oração. E é dentro da oração que está que se exige a preposição, ó. Quem necessita, necessita de, ó. Um termo posterior é que exigiu essa preposição. Mas é um caso do pronome relativo, tá? Era você perceber que no exemplo acima havia um pronome relativo e você precisava reconhecer a alternativa que tinha um pronome relativo. De doido, ó. Esse que é tão pronome relativo quanto do exemplo. E quem necessita, necessita de, ó. Ok. Letra E. A prática de todos os esportes, ó. A prática de todos os esportes, tá? Não tenho nem pronome relativo, vou ser bem sincera. Aqui você só tinha duas alternativas. Você tem que aproveitar porque ela te deu exemplo, ó. Ela te deu um da qual, um da qual, um da qual. Esse a qual é pronome relativo. E você só tinha dois queis, ó. Um deles é pronome relativo e segue a mesma regra. Entenderam? Era assim que você tinha que fazer. Já começa a ficar esperto porque essa questão cai muito, muito mesmo, tá? Tá até fácil aqui porque só tem duas com que. Às vezes a gente tem algumas delas que tem mais queis, você tem que analisar. A alternativa a letra D de doido, porque esse que aqui, ele era pronome relativo. Quando você tem um pronome relativo, se houver exigência de preposição, ela vem exigida pelo termo posterior. Quando você tem um pronome relativo, quando há exigência de preposição, ela é exigida por um termo posterior. Já aproveita que ela adora esse conceito. Ok? Bom, e Yara, eu queria saber o seguinte. Tem algum curso teu que já é gravado, que eu não tenho muito tempo para assistir o ao vivo? Tem. E excelente, ó. Eu tenho o Português Descomplicado para concursos, com teoria e exercício, com 110 videoaulas, tá? Está R$150. Ele tem duração de 6 meses, tá? Ele é um curso que já está todo gravado, ele é de teoria, mas para cada teoria que a gente trabalha listas de exercícios de bancas diversas. Ele é bom para criar uma base para qualquer concurso, tá? E a gente está numa promoção muito legal que a gente chama de combo.
Você quer esse material que já está gravado, tá? Mais o Quebrando a Banca FGV, olha só, 150, o português descomplicado já completamente gravado, tem assunto, todos os assuntos que você pensar já tem aqui, porque já estão gravados. Mais o Quebrando a Banca FGV, ó, R$ 75, 150 mais 75 ia dar mais de R$200. Eu sou de letras, eu não sou de número, tá? Mas é mais de 200. Olha o combo, que legal, gente. Os dois ficam por 6 meses, tá? 189. E a gente está com uma promoção que você pode adquirir por até 4 vezes sem juros. Pode adquirir isso aqui por 4 vezes sem juros. Pode adquirir de mais vezes? Pode, mas aí já vai ter um pouquinho de juros, tá? Se fosse você aproveitava e se preparava muito bem mesmo para o seu concurso. Tudo bem? Aproveita! Eu quero ao vivo. Ah, quer ao vivo é esse. Quer ao vivo é esse, tá? Você quer ao vivo? Vamos começar dia 20 de agosto, das 16 às 18. São 12 encontros e você pode conversar comigo no chat ao vivo, tá? Se assiste a aula e está lhe perguntando, professora, mas por que esse adjetivo não pode ser isso? E nesse caso, e naquele caso, e eu vou e respondo. Aproveita, esse é legal. Depende do seu modo de estudo, tá? Você precisa ter essa atenção, esse retorno, ou ao vivo. Ah, não, eu tenho meu tempo para fazer as coisas. O gravado. Os dois são excelentes e vão garantir a sua aprovação. Aproveite. E aí, mais uma quarta questão. Yara, eu tô com medo da FGV. Não, não tenha medo. Ela tem questões bem legais. Tem, por exemplo, crase. Ela pede sempre crase e a crase dela é linda. A crase dela não tem pegadinha. Você só precisa estudar. Então, assim, pega o meu material gravado ali, já vai. Ixi, vou ensinar até mais do que ela cobra, tá? Então, ela é uma linda. Agora, ela ama crase facultativa, tá? Adoro. Qual crase é facultativo? Qual crase é facultativo? Adoro. Então, fica treinando para não cair em pegadinha, porque não existe crase facultativa no plural. É a única pegadinha que você poderia cair, única. Mas eu explico no meu material, não cai nunca, tá? Aqui é uma bem legal, gente. Ela tem 90% das questões de crase dela são lights. Só precisa do conhecimento básico. Então, vamos. Ela quer a errada. Então, todas estão... Se ela quer errada, o que você tinha que decorar? A crase proibida, né? Não ocorre crase diante do quê? De palavra masculina. Não ocorre crase diante do quê? De verbo. Não ocorre crase diante do quê? De pronomes de modo geral. Não ocorre crase entre palavras repetidas. Não ocorre crase quando A está no singular, mas palavra no plural. Sabe, decora os proibidos, porque vai dar para matar 80% das questões só com os proibidos. Mas vamos lá, um pouco. Pensa de manhã, age ao meio-dia, come à tarde, dorme à noite. Gente, come à tarde. Ó. À tarde está dando ideia de tempo em que você vai comer e é uma expressão que está no feminino. O que é isso aqui? Isso aqui é uma locução adverbial feminina, tá? Toda locução adverbial feminina vem com crase. Então, ela está absolutamente correta, tá? Bem aqui, dorme à noite. À noite também a noção de tempo é quando você vai dormir. Também está no feminino. Então, ó, também é uma locução adverbial feminina, crase obrigatória. As duas estão certas, né? Se você, de fato, leva a sério, ó, aqui é muito importante você perceber isso, ó. Esse A está diante da palavra sério, tá? Sério é uma palavra masculina. Yara, mas é uma locução. Mas é uma locução masculina, né? Se eu tenho uma locução masculina, você não vai ter crase, tá? Tá aqui uma crase proibida. Eu tenho um monte de questão dela assim, ó, com a crase na frente de palavra masculina, na frente de pronome. Fácil. Essa aqui está errada. Você tem que saber. Você tem que estudar o básico, né? Isso aqui é o básico, ó. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina. O básico cai. A perspicácia de um momento, às vezes dá ideia de tempo. E às vezes é uma palavra que está no feminino. É, de novo, uma locução adverbial feminina. Se fosse masculina, que nem a sério, não levaria, mas feminina leva, está ok, né? O tempo presente é semelhante à massa de argila. Bom, se é semelhante a. A palavra semelhante exige uma preposição. Massa é uma palavra feminina, né? É um substantivo feminino que aceita artigo, né?
Se aceita artigo, ó, a mais a crase, né? Ok. E o passado e o futuro nada são se comparados à severidade. Se é comparado a alguma coisa, né? Exige preposição. E severidade é um substantivo feminino que admite artigo a. Então, a mais a crase. Ok, né? Todas estão perfeitas, corretas, menos a letra B de bola. E a letra B de bola é um erro clássico, gente. Não ocorre crase diante de palavra masculina. Não ocorre crase diante de palavra masculina, tá? É um assunto que é um assunto light. Se você estudar a crase, não é um assunto que é o difícil dela, não. Ela tem assuntos enjoados. Dos adjetivos eu sei que é, tá? Das preposições eu sei que é. Mas da crase, não. Corrigir várias questões dela, ótimo. Você só precisa saber o assunto, tá? E a quinta aqui, ó. A quinta é um assunto no qual ela é boa, tá? Ela não é boa de colocação pronominal e não tem tanta questão de colocação pronominal, ainda bem, porque ela não é boa, tá? Mas ela é muito boa de uso de pronome. Então, há várias questões diversas, tá? Ela quer saber se o ou o lhe estão certos, sabe? Tem várias questões que envolvem vários usos de pronome. Mas ela é muito boa em pronome demonstrativo. Este, esse, aquele, isto, isso, aquilo, tal, sabe? Ou igual aquilo. Ela é muito boa, tá? Inclusive, no Quebrando a Banca, a gente explica bem esses pronomes, porque vocês têm que ser bons também. E ela era pior antes, porque antes ela perguntava se era anafórico, catafórico, deítico. Hoje em dia, ela só está querendo perguntar se está certo ou se está errado. Facilitou, tá? Então, vamos lá. Ela quer o correto aqui. Correto. Vamos, tá? Heitor e Maria Clara vieram à festa. Este de ônibus e aquele de táxi. Na verdade, são esses pronomes aqui. Este e aquele. Tá, como é que a gente usa? A gente usa este e aquele retomando elementos citados. Somente uma enumeração, tá? Não dá para usar este, esse e aquele. Ah, eu tenho 3. É este para um, esse para outro e aquele para outro. Não, tem um monte de questão dela assim. Não, tá? É este para o último citado, só que concorda. Se for feminino, é esta. Se for plural, estas. Você tá entendendo? Então, é este, esta, o último. E aquele, aquela, o primeiro, tá? Tem que haver concordância. Então tá, este é sempre o último citado, ó. Este é o último citado, tá? E aquele é o primeiro citado, no processo de retomada, tá? Tá, o último citado aqui é Maria Clara. Então, gente, não dava para ser este, tinha que ser esta. O errado é a concordância, tá? Agora, aquele está certo, ó, tá? Então, como é que tinha que ser? Tinha que ser assim, ó. Heitor e Maria Clara vieram à festa. Esta de ônibus e aquele de táxi. Tudo bem? O este retoma, mas tem que concordar. Então, o erro aqui foi de concordância do pronome. Errado, tá? Tinha que ser esta, em vez de este, tá? Errado. Quando me aborreço, não sei o que fazer em tais casos, tá? Esse tais casos está retomando, então ele está funcionando para demonstrar o que foi dito antes. O problema é que só tem um caso citado, que é me aborrecer. Então, o que aconteceu? Eu me aborreci, é um caso, tá? Não sei o que fazer em tal caso. Tal caso o quê? Tal caso, meu aborrecimento. Tal caso. De novo, foi concordância. Porque o pronome tem que retomar concordando, né? Com aquilo que foi apresentado. O caso é esse. Quanto vão pagar pelo trabalho, tá? O problema é esse pronome esse, tá? O pronome esse, ele retoma. Tudo bem? Ele retoma. Ele retoma fato citado. Então, acabou de acontecer um acidente. Então, se eu disser para você o seguinte, ó. Um carro atropelou um cachorro aqui na porta. Ponto. Esse acontecimento me horrorizou. Esse acontecimento é o acontecimento que eu citei antes. Então, esse ele é anafórico. Ele retoma um termo citado. Ele não é catafórico. Quem antecipa o que vai ser citado é o este. Então, olha só. Aqui não cabe o esse. Quem cabe é o este, tá? Porque o este é que é catafórico. O que é catafórico, tá? Antecipa
fato a ser citado. Ainda vai ser explicado depois. Normalmente, ó, tem 2 pontos e explica. Então, se eu disser, isto me horrorizou, isto me horrorizou, 2 pontos. O atropelamento do cachorro aqui na frente, você tá entendendo? Então, isto é uma coisa que ainda vai ser citada. Então, está errado o esse, tinha que ser este. E os modelos se apresentaram. O de verde era meu primo, a de azul era a namorada dele. Tá, gente, os modelos, ele não diz um primeiro modelo, um segundo modelo, diz os modelos genericamente, tá? Então, quem eu volto para trabalhar genericamente é aquele, aquela, tá? E para quem não sabe, eu posso usar um o igual a aquele e um a igual a aquela para retomar termos em terceira pessoa de forma genérica, tá? Então, os modelos são eles, genericamente, né? Quando ele fala o de verde, então é assim, ó, os modelos se apresentaram, ó. Aquele, que é aquele modelo, ó, aquele de verde era meu primo e aquela de azul era a namorada dele. Perfeito. Se tivesse assim, o primeiro modelo, o segundo modelo, este, aquele, ok, mas não tem, são os modelos. Então, eu volto para eles com pronome de terceira pessoa. Aquele, aquela. Perfeito, tá? Alternativa, letra D de doido, tá? Então, ele está especificando os modelos, mas, ó, esse O é igual àquele, esse A é igual a aquela, e está ok, porque usa-se aquele e aquela para terceira pessoa, genérica, né? Aqueles que eu não apresentei antes e estou citando agora. Perfeito. Agora, ó, os deuses gregos tinham qualidades e defeitos humanos. Estes e essas eram aceitos pelos crentes, tá? Qual é o problema? Quando eu quero retomar, tudo bem? Quando eu quero retomar, então, por exemplo, eu citei, ó, o primeiro, o segundo, o terceiro, e eu quero retomar, tudo bem? Eu não consigo retomar todos, tá? Então, eu tenho este, se você acha que eu tenho esse e eu tenho aquele, você vai errar, porque essa banca é muito boa e a gente tem muita questão envolvendo isso, tá? Para retomar, eu não tenho esse, eu não tenho. Eu tenho o este retomando o último e eu tenho aquele retomando o primeiro. E aí o segundo, não tem. É este último, este último, este último, aquele, o primeiro mais distante. Se eu quiser fazer referência a 3, eu uso pronome, né? O primeiro, o segundo, o terceiro. Se não, eu vou usar isso aqui. Então, é sempre este para o mais próximo e aquele para o mais distante. Então, olha só, estes está ok. Mas essas não existem, ó. Aí seriam aquelas, ó. Seriam aquelas, né? Que são as primeiras citadas. Então, é assim, ó. Os deuses gregos tinham qualidades e defeitos humanos. Estes e aquelas eram aceitos pelos crentes. E era isso. Tudo bem? Então, todas estavam erradas. Saber usar, o que a gente tem de uso, né? Eu quero retomar o que foi dito antes. Eu uso isso, esse. Eu quero antecipar o que vai ser dito depois. Eu uso isto, este. Eu quero retomar uma enumeração. Eu uso este para o último e aquele para o primeiro. Isso é algo básico que ela cobra sempre, tá? A alternativa correta era a letra D de doido. Na letra A, o erro era de concordância, né? Já que era feminino, tinha que ser esta. Então, tinha que ser Heitor e Maria Clara vieram à festa, esta de ônibus e aquele de táxi, tá? Quando me aborreço, não sei o que fazer em tal caso. Tinha que ser singular, porque só tem um caso, que é o meu aborrecimento, né? Não existe esse anunciando o que vai ser dito, tá? Existe este, que é catafórico, tá? Agora, deu ok, ó, os modelos se apresentaram, o de verde, aquele de verde era meu primo. A de azul, aquela de azul era a namorada dele, ó. Os deuses gregos tinham qualidades e defeitos humanos. Estes, perfeito, tá? Mas essas não. Não tem essas voltando, retomando o primeiro, o último não existe, tá? Seria aquelas. Tudo bem? E aí fica um recado, tá? Esse assunto aqui, o uso do pronome demonstrativo é muito cobrado.
na prova dela, ela gosta muito. Então, é um assunto que você tem que treinar bastante. O primeiro, que é adjetivo, e esse. São dois assuntos muito recorrentes, tá? Espero que vocês tenham gostado. São 5 questões que mostram a cara da banca, né? Bom, e se você quer saber mais sobre a cara da banca, se quer o Quebrando a Banca FGV, só ele, R$ 75, 4 meses, tá? E você vai conseguir fazer mais de 200 questões, que ainda tem os 4 encontros aqui, tá? Você quer os dois, aí vão ficar 6 meses, se você comprar os dois. Vira um combo de R$ 189. Muito bom para quem quer se preparar bem, de verdade, tá? E eu espero que vocês tenham gostado, tá? A gente vai ficar colocando mais questões da banca para que vocês possam ver como ela cobra, qual é a linha de raciocínio dela, que vocês possam ter uma excelente aprendizagem e garantam a aprovação. A dica é treinar antecipadamente. Ok? Espero que tenham gostado e até o próximo vídeo. Beijinho. Deixa teu like aqui que ajuda a titia, ok?